Oi, gente, bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Carla, eu sou a apresentadora de vocês e sou aluna do curso de música da UFC de Sobral. Hoje a gente está com mais um programa, que é o programa Perfil, que você já conhece, que a gente vai trazer figuras importantes que trabalham na UFC para vocês conhecerem melhor. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Whindersson, e ele vai se apresentar para vocês. Oi, gente. Eu sou Anderson, eu sou professor das disciplinas da área de canto coral, de canto. Eu sou cantor, eu sou um cantor lírico e um cantor popular também, e um cantor crossover. E eu sou também pianista, sou de Minas Gerais, natural de Minas Gerais e moro aqui no Ceará, especialmente aqui na cidade de Sobral desde o ano de 2018 e em 2019 eu ingressei na UFC como professor substituto. É um prazer, Carla, estar aqui com você e com os colegas para falar um pouquinho sobre minha trajetória. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E para você ouvinte, como você já viu no nome da... Hoje, no nosso terceiro episódio do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o professor Whindersson. A gente vai dialogar sobre a sua trajetória profissional, destacando as experiências e aprendizados de vida que o trouxeram até aqui. Então, professor Whindersson, primeiramente, novamente, seja bem-vindo ao Musicast. É muito importante a sua contribuição para esse programa. E eu gostaria de saber a sua área de atuação no curso de música da UFC Sobral. Pois bem, Carla, obrigado pelo convite, obrigado ao agradecer também ao professor Marcelo, que está coordenando esse projeto muito bacana do podcast do curso de música. Eu sou responsável pelas disciplinas de canto, da voz, né, voz cantada, como canto coral, no caso que são as disciplinas iniciais do curso. Sou responsável também pela disciplina tópicos em canto e técnica vocal, prática de grupo vocal e também as disciplinas de oficina de música e de prática de conjunto. São as disciplinas que eu atuo. No meu contrato são as disciplinas que eu atuo, né? Nós, como alunos, a gente sempre pensa que o professor já foi feito ali para aquela profissão e tudo mais. Mas a gente gostaria de saber como foi o seu processo de escolha para essa profissão. Quais foram os caminhos que você percorreu para chegar até onde você chegou? Boa pergunta essa, Carla, porque justamente foi um caminho bem é, ousado, eu diria, porque a minha família não é uma família de músicos, né, nem de músicas. Eu sou o primeiro e único músico, né, que tem até então, né, tanto da minha família paterna quanto a família materna. Eu gosto, só que eu digo músicos enquanto profissão, né? Músicos que tocam instrumentos e tal, mas a minha família consome muito música, né? Minha mãe consome muito música. Minha mãe gosta muito de música sertaneja, meu pai gostava muito de samba, de pagode, então essas foram as minhas grandes influências, né? E eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, né? Então já está com 20 anos, hoje eu tenho 29 anos. Então tem 20 anos que eu comecei na música. Eu entrei para um coral da cidade que chamava Lírios do Tijuco, né? Era um coral de pré-adolescentes e adolescentes, um projeto da prefeitura de Tuiutaba, em Minas Gerais, que é a minha cidade natal. E a partir dali eu comecei a me relacionar com a música, né? Eu comecei a, a cantar, né, nesse coral e ouvir outros tipos de músicas que não eram as músicas que eram consumidas dentro de casa. E aí, a partir desse processo, né, desse contato com Lírios do Tijuco,
que era o nome do coral, eu comecei a me interessar por música. E em Tuiutaba tem um conservatório público, né? Eu vou ressaltar que Minas Gerais é o único estado do Brasil que tem uma rede de conservatórios. Temos atualmente 13 conservatórios públicos mantidos pelo estado. Então eu me matriculei no conservatório, falei para o meu pai me matricular na época, ele me matriculou no conservatório, e eu gostava, tinha vontade de fazer teclado. Eu não tinha idade ainda para fazer canto, né? Para a gente fazer canto naquela época tinha que ter 16 anos, né? E depois da muda vocal, e eu não tinha 16 anos ainda, e eu fui e comecei falei, pedi o meu pai para poder me matricular no conservatório, e acabei, teve uma vaga naquela época, né, há 20 anos atrás, era bem concorrido, e aí vagou uma para uma professora específica, e eu comecei a estudar piano, né? Aí eu fui estudando piano e me fui tomando gosto por estudar piano, e queria estudar teclado, mas não tinha, nunca tinha vaga para teclado, e eu tomei gosto estudando piano e permaneci a vida toda no conservatório. Foram quase 10 anos estudando piano. Eu saí do conservatório, eu tinha 19, eu tinha já 17 anos quando eu saí do conservatório, estudando piano. é, e estudava canto coral também, fazia algumas práticas de canto coral, de voz, e foi aí que eu saí, né, do conservatório para me mudar de cidade. E foi isso, assim, minha trajetória na música foi essa, assim, eu tomei gosto pela, né, eu comecei efetivamente em função do Coral Lírios do Tijuco, que me despertou esse senso, assim, de musical, né, que estava, digamos que eu acho que eu considero que estava adormecido, né, porque sempre existiu, então acho que estava adormecido, e esse foi a, a grande o grande florescer, né, da minha trajetória. E você sempre quis ser professor ou foi uma coisa que foi surgindo através dessa sua escolha, né? De estudar música, de gostar de música? Pois é, Carla. Sim, eu sempre quis ser professor, eu sempre quis estar nessa profissão, e quando eu descobri, né, já no final do ensino médio, que era possível ser professor de música, porque eu não sabia que tinha faculdade de música. Minha família é uma família muito pobre, né? Ninguém tem curso superior, as pessoas também não têm nem ensino médio completo, né? E aí assim que eu fiquei sabendo que tinha um curso de música, e que poderia, nesse curso de música, formar-se professor de música, eu, sem dúvidas, eu quis fazer, né? Então, eu esperei ainda um tempo, eu não entrei depois do ensino médio, eu fiz outra graduação antes de fazer o curso de música, mas desde quando eu entrei no curso de música, eu quis fazer o curso para ser professor, né? Então, desde o primeiro período, eu entrei no curso de licenciatura, e o curso que eu venho é um curso também tem bacharelado. Então, eu entrei desde o primeiro período querendo fazer licenciatura. Eu fiz todas as disciplinas de licenciatura, assim, com muito gosto, e nunca pensei, e não penso, e não pensarei mesmo, em ter outra profissão a não ser a profissão de professor. Eu adoro essa profissão mesmo. Adoro, adoro ser professor. Gosto muito de ser professor de música, eu adoro todo essa pluralidade de sons que a música dá, de visões, de gostos musicais também. Então, isso hoje é a minha vida. Se as pessoas perguntarem para mim, você vive de música? Dá para viver de música no Brasil? Eu digo, dá, sendo professor, né? A gente é professor, e eu, pelo menos, com muito carinho que eu tenho pela profissão, né? Eu gosto bastante. Que bom, e eu me identifiquei em muitas partes com você. Ainda não na parte de ser professora, que eu ainda estou nesse processo de escolha,
mas um dia eu chego lá. Então, professor, a gente sabe que para isso, para você ser um bom professor, né, não basta também só você querer, você também tem que estudar para isso. E eu gostaria de saber como foi o seu mestrado, qual foi a sua área de pesquisa que você escolheu para estudar? Certo. Carla, então, eu terminei a graduação em 2015 e eu entrei no mestrado em 2015 também. Eu terminei a graduação, eu colei grau numa semana, na outra semana eu fiz a matrícula do mestrado, que foi, ambos foram na Federal de Uberlândia, no interior de Minas, que é uma cidade a 124 quilômetros da minha cidade natal, né, como eu disse, que é Ituiutaba. Uberlândia é uma cidade boa de se ver, uma cidade grande, eu gosto muito de lá. É, e o meu mestrado, ele foi em música, né, nas práticas interpretativas que a gente chama, né, e a minha prática interpretativa foi canto. E eu fiz meu mestrado assim, meu mestrado foi muito bacana, assim, foi um período muito legal da vida, onde eu definitivamente, assim, o mestrado mudou a minha vida, porque eu aprendi muito de lá para cá, eu me desenvolvi muito, né, como pesquisador, como cientista, como pessoa, como humano. Bem, e desde a graduação, eu terminei a graduação com 3 anos e meio, a licenciatura, né? Foi uma licenciatura para mim rápida, eu fiz bastante disciplinas, peguei muitas matérias para fazer, estudei muito, né, também. E eu emendei justamente para poder emendar. Eu sou da primeira turma do mestrado em música da UFO. E desde a graduação eu pesquisava sobre uma voz de tenor, né, específica, que é a voz haute contre, né? Haute contre, na tradução mais literal, né, dela, dessa tipologia vocal, é o contralto, né? E no mestrado eu me aprofundei nos estudos da voz haute contre, para poder discutir um pouco sobre essa tipologia vocal, que a literatura vocal até então, né, até eu recentemente eu pude constatar isso também, a literatura vocal é um pouco confusa nessa terminologia de classificação vocal. Mas fica a dica para poder, quem quiser pesquisar sobre, ouvir alguma coisa sobre os tenores haute contre, é só procurar a minha dissertação, que está lá no repositório da UFO, e também tem um monte de vídeos na internet, no YouTube, que dá para poder assistir também. Já divulgando, é isso aí. Que interessante, Wenderson. E agora ele vai contar um pouco mais para nós como foi o doutorado dele, como está sendo essa experiência para ele, né? No momento ele está fazendo doutorado, e como está sendo isso, dar aula, estudar para o doutorado, cumprir, né, as obrigações, como está sendo. Então, é uma loucura, loucura, porque eu mudei de área, né? Eu não pesquiso mais a prática vocal propriamente dita, né? Assim, hoje eu não pesquiso mais a performance vocal. Não é meu trabalho principal no doutorado. Agora eu estou trabalhando com currículos escolares, né? Eu trabalho com os currículos em educação musical da região norte, né? Entendendo que currículos são feitos pelos professores e as professoras com os alunos, com as alunas, no cotidiano da escola. Então, o currículo não é aquilo que deve ser ensinado, na minha perspectiva, né? Mas aquilo que é ensinado, propriamente dito. Então, eu parto desses currículos cotidianos, né, que eu chamo de pensados praticados, a partir das leituras que eu tenho feito da professora Nilda Alves e da professora Inês Barbosa de Oliveira, ambas da UERJ, né, da Estadual do Rio de Janeiro. Eu tenho pesquisado nesses currículos pensados praticados como professores, né, fazem as suas práticas curriculares no cotidiano, né, e como esses currículos pensados praticados, eles visam trabalhar raça, gênero,
sexualidade, classe e território. Tudo isso junto como uma ferramenta específica que é a interseccionalidade e a teoria queer. Eu trabalho com as duas ferramentas analíticas, eu junto essas ferramentas analíticas para poder pensar currículos. A partir da minha pesquisa, assim, dessas minhas análises, eu tenho discutido nos meus trabalhos, inclusive a gente está gravando aí agora para o MusicQuest, vai sair um artigo meu na revista da BEM, né, que é a revista mais conceituada da área de educação musical, falando um pouco sobre o desenvolvimento da minha pesquisa do doutorado, no qual eu estou debatendo como é possível a gente criar currículos democráticos, né, para promover justiças sociais, que eu chamo de justiça curricular, né. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa, fantástica, na verdade, né, lidar com os documentos, lidar com as políticas públicas, as políticas educacionais, e tem sido difícil também, porque eu tenho, desde quando eu comecei o doutorado, eu trabalhei, né, então comecei a trabalhar também, e, e é muito apertado mesmo, né? Entre trabalho e doutorado, o doutorado puxa bastante, né? O mestrado, talvez, um dia eu me lembro de uma professora Fernanda, minha professora da área de educação musical na UF, que ela dizia assim para mim, Wenderson, a graduação a gente molha os pés, os dedos do pé. O mestrado a gente molha até as canelas, talvez, e no doutorado a gente mergulha. E aí eu me permiti fazer esse mergulho e é complicado, sim, é muito difícil a gente fazer, estudar e trabalhar, assim como várias alunas e alunos têm feito na graduação, né, e têm relatado a complexidade desse fenômeno, né, eu também digo que é muito complexo a gente fazer essas duas ações, uma vez que eu estudo em Fortaleza, trabalho em Sobral, então tem que fazer viagens semanais, tem que ler bastante, pensar coisas, pensar as metodologias de ação, né? E problematizar também, né? Então, eu acredito que é uma tarefa difícil, não impossível, né? Mas é uma tarefa bem difícil. Eu estou falando isso para deixar muito evidente que todo mundo pode, assim, o trabalho ele pode nos auxiliar no doutorado e o doutorado pode nos auxiliar no trabalho também, né? Às vezes as pessoas são impossibilitadas ou elas veem, assim, talvez um limite, eu trabalho, não sei se eu daria conta, e eu digo, a gente, para dar conta, a gente precisa fazer abstenção de muita coisa, né? Então, eu não saio tanto mais, eu só saio na época do carnaval, por exemplo, então eu não tenho uma frequência grande de saídas de casa, a maior parte do tempo que eu estou em casa eu estou estudando, né, e então são pequenas abdicações que a gente faz para a gente poder cumprir, todo mundo faz, eu não sou mais especial que as pessoas, então todo mundo faz. E o doutorado para mim tem servido assim bastante para alargar as minhas concepções em educação musical, não só as minhas, mas meu trabalho tem sido referenciado em algumas instituições, como o Fladem Brasil, né? Ontem eu fiquei muito feliz porque eles fizeram uma live sobre educação musical, gênero e sexualidade, e uma das pessoas citadas, né, fui eu, né? O meu trabalho como um trabalho que tem sido provocador nesse aspecto para poder pensar novas estratégias, enfim, e novas maneiras de pensar fazer música, né? Que legal, Wanderson. Esse programa eu tenho um apreço especial por ele porque a gente conhece, né, esse outro lado dos professores. A gente sabe que na rotina a gente acaba não conseguindo perceber, né, toda essa coisa que está por trás. E também você falando que é possível, foi uma fala de muitos professores também que disseram que é possível, que eles também passaram por dificuldades, mas que chegaram lá e estão aí com sucesso, né, na carreira de professor.
E como foi quando você chegou na UFC, quando você começou a dar aulas? Muita coisa mudou. Conte pra gente como é praticado a ciência na UFC. Olha, a UFC é uma caixinha de surpresas, né? Então, assim, sempre com muitas emoções. Eu digo com muitas emoções porque é disso que a educação é feita, né? De afeto. A gente precisa de afeto, que as coisas nos afetem, né? E eu sou uma pessoa de muitos afetos, que se afeta mesmo, e que eu tenho certeza que afeta as outras pessoas, e eu tento levar também a educação que eu pratico atualmente com muitos afetos, né? Todos eles, talvez juntos, talvez separados em algum momento, né? Eu fiz uma seleção para professor substituto em 2018, no início de 2018, com o professor Anderson, é, e o professor Anderson venceu a seleção à época, né? Eu fiquei no segundo lugar. A partir dali eu falei com o João, né? Na minha banca estava o professor João Emanuel, o professor Marcelo e o professor Zezinho, né? O professor Álvaro Lemos, carinhosamente Zezinho, e eu conversei com o João na época, falei, olha, eu quero me aproximar para continuar os estudos, para poder aprender, né? E o João me convidou na época para o Formamos e foi uma experiência fantástica, né? Eu considero que trabalhar ao lado do João, professor João Emanuel, falo João assim que é uma intimidade, mas professor João Emanuel, trabalhar ao lado do professor João é, sem sombra de dúvidas, uma dos meus maiores aprendizados, né? Então, eu tenho na UFC, assim, mais me descoberto na docência do que qualquer outra coisa. Então, talvez eu tenha mais aprendido do que ensinado. Isso, eu não sei se necessariamente isso é bom ou se é ruim, mas a sensação que eu tenho é que eu aprendi mais do que ensinei. Então, eu aprendi muitíssimo com alguns professores e as professoras, como o João, cito o professor João, que é uma tranquilidade só, né? Uma pessoa que tem um controle ético, estético, né, político com as coisas, que é maravilhoso. Esse controle emocional, uma razão, uma sensatez, que isso me dá, é um motivo de bastante admiração que eu tenho com ele, né? Digo também, por exemplo, do professor Marcelo, né, que é uma pessoa muito competente, extremamente competente nas coisas que realiza, me ensinou bastante, assim, sobre muita coisa, como, por exemplo, fazer planos de ensino, porque não necessariamente, efetivamente, eu sabia fazer isso com muita presteza, né? Então, é, me ensinou a contornar muitas situações, me deu muitos feedbacks didáticos, né? Que foram extremamente estratégicos para o meu aprendizado professoral e também para o meu desenvolvimento profissional. E trabalhei, assim, e trabalho sempre olhando os meus pares, né, na tentativa de fazer com que eu consiga, né, estar à altura desses profissionais, por exemplo, como a professora Adeline fantástica, que eu tenho uma extrema admiração por ela, pela musicalidade, pelo profissionalismo, e professor Marco, que é uma pessoa também de muita competência, de uma envergadura, né, acadêmica, que eu admiro bastante e gosto bastante de trabalhar com essas pessoas. Professor Israel, que é um excelente violinista, né, talvez um dos melhores ou o melhor do Ceará, e um dos melhores que eu tenha visto, né, e eu já vi bastante, e eu gosto muito dele. E eu vejo essas pessoas hoje assim como umas fontes de inspiração. Então, quando você pergunta se muita coisa mudou, quando eu exponho esses exemplos das pessoas que eu consigo trabalhar muito próximas a elas, eu vejo que a minha vida deu um salto, né?
a minha vida enquanto desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional docente também, e ter contato, por exemplo, com a professora Eveline, que vem do mesmo programa de pós-graduação que eu, né, da UES. A gente, eu tive um gás muito grande sempre com a professora Eveline, que me dá pistas valiosas para poder chegar, né, aonde eu preciso, e com a irreverência do professor Rian e do professor Zezinho, que estão sempre muito parceiros mesmo no desenvolvimento das coisas junto comigo, e muito profissionais e éticos também. Eu digo isso tudo para dizer para você, né, e para vocês que estão me ouvindo, que trabalhar com essas pessoas é o sinônimo da mudança, né? A gente tem uma reviravolta quando você está rodeado de pessoas que são extremamente profissionais no que fazem, são pessoas que são muito refinadas no trato, no trato docente, no trato discente, dentro das relações de trabalho, do ensinar a aprender música. Então, eu acho que nada mais eu consigo dizer numa perspectiva de dizer para você o tanto que eu mudei, né? Tanto de coisa que eu mudei e de tanta coisa que mudou desde quando eu cheguei aqui em Sobral e cheguei na UFC. Ao trombar com essas pessoas e ser atravessado por elas, a minha profissionalidade e a minha humanidade se ampliaram bastante. Então, eu estou aproveitando aqui a oportunidade para agradecer a cada um e a cada uma dos meus colegas e das minhas colegas, e do Fernando, que está chegando agora, né, que a gente teve pouco contato, e eu agradeço cada um dessas pessoas, que elas, às vezes elas nem sabem o tanto que elas me fazem progredir, né? E eu acho que eu agora vou deixar registrado isso para a posteridade. O meu sincero agradecimento. No final do ano acaba o meu contrato e vai ficar a minha admiração, o meu respeito e a minha consideração profissional por todos vocês. E como está sendo trabalhar nessa quarentena, Vendes, para você? Eu gostaria de saber isso. Bem, não tem sido fácil. Eu sou uma pessoa que não domino tecnologias, né? Eu sou uma pessoa assim que para a gente gravar, gente, só para deixar registrado, para a gente gravar esse podcast foi um sufoco. Então, tô rindo, mas é de nervoso. Foi um sufoco para a gente gravar isso, porque eu sou uma pessoa que não entende de tecnologias bem, não entende mesmo. Então, assim, eu vou fazendo as coisas por muita aproximação tecnológicas, mas enfim, tem sido um desafio tremendo, né? Mas eu já fiz algumas coisas nessa quarentena. Eu vi algumas aulas de canto, eu fiz umas aulas de canto experimentais nessa quarentena para ver se era possível, né, desenvolver canto online, e eu vi que é possível, eu vi que realmente há uma possibilidade. Não é fácil, assim, eu às vezes me posiciono contra o ensino remoto, na verdade, na maior parte das vezes, né, por diversos motivos, né, enfim, mas a gente está de todos os modos, a gente está muito atravessado, né, por essa pandemia. Assim, eu fico muito entristecido, de verdade, com as pessoas que foram mortas pelo vírus, e é impossível a gente não sentir isso, né? Eu até abro espaço, assim, peço licença às pessoas ouvintes e a você, Carla, para prestar as minhas condolências aos familiares de quem se foi vítima do Covid-19, e dizer que é uma pena, né, que a gente lamenta muito, mas é um desafio, né, é um desafio a gente conseguir fazer
as aulas, frente a tantos problemas, às vezes, que nós temos emocionais mesmo, não só os professores, as professoras, as alunas também têm, alunos também têm, a falta de acesso à internet para alguns alunos, então isso me faz recuar diversas vezes. Entretanto, esse período de quarentena, né, também é um período que a gente serve para aproximar pessoas que estão aí na luta junto com a gente, trabalhando também por uma educação musical mais justa. E eu conheci muitas pessoas nesse período, né, de quarentena, e me desenvolvo agora com alguns grupos de pesquisa. Então, assim, foi bacana. O trabalho realmente, para mim, é um trabalho muito complexo, mas eu tenho recebido muito auxílio do professor Rian, para conseguir desenvolver as minhas coisas, porque toda vez que eu estou apurado, eu grito Rian, socorro, e o Rian realmente me socorre, né? Sempre o Rian me socorre. Então, eu tenho. A gente fez agora um vídeo do canto coral, né, com a música Sobre o Tempo, da banda mineira Patufu, e deu super certo. Foi uma coisa bem gostosinha de fazer, muito trabalhosa, mas foi bem gostosinha, assim. No final o resultado foi muito bonito. É um desafio mesmo, mas eu tenho aprendido muito, 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 sim, a fazer. Talvez mais do que vocês que são alunos, eu tenho aprendido muito a fazer, a usar essas tecnologias, que são coisas que eu não tenho nenhum tipo de domínio com elas. E estou tendo agora a oportunidade de trabalhar com softwares que eu não trabalhava, começar, por exemplo, o Google Meet, que eu nem sabia da existência, fiquei sabendo recentemente. Então isso foi bom. Olha para você ver, uma pessoa no século XXI que não sabe o que é Google Meet, que está aí num modelo acadêmico que não sabe o que é o Google Meet, eu estava apanhando até anteontem para saber o que era o Google Meet, e agora eu consigo já usar. Então foi bem, tem sido de aprendizado, mas é bem complicado. Então eu estou mais do complicado do que fazendo, né, efetivamente. E eu estou conseguindo, assim. Eu acho que a gente vai entrar aí nesse ensino remoto mesmo, né? Hoje foi expandido até o fim do ano, e a gente vai, pelo menos eu vejo que eu vou conseguir fazer aulas de canto coral. Isso vai ser um avanço muito bacana, né? Se a gente conseguir fazer com todas as pessoas, mesmo todo mundo ter lá acesso à aula, vai ser maravilhoso. Então é isso. Esse momento realmente é de segurar na mão do outro e de solidariedade mesmo, de a gente não pensar só na gente, né? Pensar no outro, realmente. E também de descobrir coisas novas. Eu, assim como você, eu não conhecia o Google Meet. E muitas plataformas aí que estão surgindo para a gente conseguir estudar. E agora eu gostaria de saber quais foram os locais que você trabalhou como músico ou como professor de música. Olha, a minha vida laboral, ela é uma vida curta, né? Eu trabalhei durante alguns anos no Conservatório de Música de Tuiutaba, como eu disse em outro momento aí do nosso bate-papo. Minas Gerais tem conservatórios públicos, eu trabalhei com o conservatório, no conservatório, eu trabalhei com disciplina de canto, né, especificamente o canto erudito, no Conservatório de Tuiutaba. Durante 3 anos eu trabalhei, 3 anos ininterruptos. Eu trabalhei com educação infantil, 1 ano. Eu trabalhei com crianças, bebês de 0 a 4 anos, com música. Talvez tenha sido uma das coisas mais inusitadas que eu tenha feito, porque eu aprendi como trocar fraldas. Então, foi um aprendizado. Eu aprendi como trocar fraldas, eu aprendi como dar banho em bebês, e aprendi também como a gente pode fazer música com bebês e depois colocá-los para dormir. Então foi um momento muito muito legal, assim, sabe? Foi uma experiência. Eu tô aqui lembrando e tô sorrindo aqui do ladinho, pensando que experiência bacana foi essa. Aí eu trabalhei nesses lugares, e depois que eu vim aqui para
pro Ceará, eu comecei a trabalhar como músico com a Flávia Coelho, né, como cantor na banda Flávia Coelho e Banda, e trabalhei junto com Douglas Araújo, excelente, Douglas, excelente pianista, tecladista, trabalhei com ele. A gente era músico junto na banda da Flávia, foi uma, assim, essa banda baile talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que eu tenha feito, porque eu descobri o que era o palco mesmo, como era trabalhar com música, que difícil era, e eu fui, para mim, assim, eu tenho muito respeito pelo trabalho da Flávia, né, da Flavinha, como eu sempre chamo, né, a Flavinha talvez tenha sido uma das pessoas que me ensinaram muito como é o mercado musical. Então, todas as oportunidades que eu tenho de encontrar a Flavinha, eu sugo da Flavinha. Muito conhecimento que ela tem de repertório, de como organizar uma banda, como organizar evento, enfim. E por fim, eu comecei a trabalhar agora como servidor efetivo, como professor efetivo na escola, no colégio Sobralense de tempo integral, né, numa escola de tempo integral, que é a Maria Dorilene, a Ruda Aragão, é uma escola da prefeitura de Sobral. Eu sou professor de música e lá, né, e sou coordenador agora de um laboratório que nós montamos lá, que é a sala de música, que é uma sala específica para a música. Desconheço outra sala que tenha aqui na região, talvez no estado, eu não sei se há uma escola pública efetivamente com uma sala de música. Nós temos uma sala de música com com instrumentos de banda, de sopro, né, de percussão, então relativos à banda marcial que tinha na escola. E temos também nós temos também alguns outros instrumentos de percussão, e um espaço bom, climatizado, para que a gente possa trabalhar tranquilinho com a nossa música na escola. Então tem sido, eu quero deixar, já que está registrado, quero deixar registrado o meu amor pelo Colégio Dorilene. Assim, eu estou há alguns meses lá e eu amo aquela escola, eu amo os alunos, é tudo muito, para mim, eu acredito muito na escola, eu adoro ser professor de escola, eu acredito muito na escola, sabe, e na potência que a escola tem, e para mim tem sido uma experiência fantástica, maravilhosa mesmo, assim, o pessoal da escola me acolheu muito bem, com alunos de sexto ao nono ano, e eu trabalho com sextos e com sétimos anos, e nós montamos a disciplina optativa antes da pandemia de canto coral, que eram com 30 alunos de 10 a 12 anos, e foi maravilhoso, assim. Nossa, nós conseguimos fazer muita coisa legal, muita coisa bacana. Assim que voltar, eu espero que volte, a gente possa permanecer e fazer, quem sabe, um concerto de Natal, né? Que legal e uma vitória realmente, como você falou, é difícil ter essa abertura, né, dentro de uma escola pública, né? Aqui, principalmente aqui em Uhum. Sobral, é uma vitória. A gente conhece a realidade, né, de professores de música. Sim. E a gente já está se encaminhando para o final do nosso diálogo, da nossa conversa. Eu gostei bastante das coisas que você falou. E no final a gente sempre pede para o convidado deixar algum recado, alguma dica ou falar alguma coisa que não foi perguntado. Ah, claro. Então, eu acho que educar musicalmente é educar para, com, nas diferenças, né? E pelas diferenças. Eu acho que a educação musical, ela tem um poder, né? Sobretudo de emancipar as pessoas. Nós que somos professores de música, professoras de música, nós precisamos trabalhar com educação musical que seja emancipatória. Uma educação musical que ela esteja longe dos aprisionamentos, né? Então,
quando a gente geralmente se relaciona com a música, nós nos relacionamos por prazer, né? A educação musical é essa arte do prazer mesmo. A gente se sente prazeroso em estar participando de uma aula de música, que essa música nos represente. Por isso, cada vez mais é urgente e necessário mesmo que as vozes das diferenças estejam na música, que na nossa aula de música nós saibamos exatamente fazer com que o outro não seja mais outro, mas seja ele mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo num período muito complicado, político, ideológico, muito difícil, né? Onde nós estamos com muitas forças querendo nos atacar, nos diminuir enquanto área, enquanto profissão. Tanto é que tem um monte de músicos que estão desempregados, né? Que a gente conhece, músicos que nós estamos conhecidos, que são conhecidos por nós, amigos, familiares que estão desempregados, né? Então, logo, a nossa educação musical, ela precisa estar preocupada com isso tudo, né? A nossa educação musical, ela precisa estar preocupada com o trabalho, ela precisa estar preocupada com o gênero, né? Ela precisa estar preocupada com a sexualidade, ela precisa estar preocupada com a raça, né? Para que nós promovamos uma educação musical antimisógina, antirracista, uma educação musical anticlassista e que lute, sobretudo, pelas vidas que importam, né? Como professor de música, esse é meu dever. A Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, tem feito esforços maravilhosos. E nós, professoras e professores, devemos, isso eu digo como um dever mesmo, lutar para que as justiças aconteçam, né? Para que a educação musical efetivamente seja para todo mundo. Atualmente ela ainda não é para todo mundo. Então, mas que a educação musical ela seja para todo mundo. Quem está se formando, acredite, a gente pode mudar o mundo por meio da educação, mudar as pessoas, mudar como as pessoas olham as outras pessoas, né? E olham elas mesmas pela educação. Então, eu concluo a minha fala dizendo que é um prazer imenso estar aqui com vocês e com você, Carla, que gentilmente me convidou para poder participar e deixar um pouquinho da minha trajetória, da minha memória musical. Em tempos tão difíceis, quaisquer ações que nos levem sorrisos são importantes, né? Então, muito obrigado, professor Marcelo, Matheus, pela coordenação desse importante movimento que é esse MusiQuest, que nos mostra que realmente a gente precisa estar em todos os lugares ocupando mesmo e levando todas as vozes a mais lugares ainda inabitados. Obrigado. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, que agradece por você ter aceitado o convite, por você ter compartilhado tantas coisas, né, da sua trajetória como músico, como pessoa, como professor. Muito obrigada, Wenderson, pela sua participação. E a gente espera que você esteja aqui para falar de mais coisas que você realiza e que você compõe. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo, de coração. Até mais, pessoal. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado o Wenderson, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Matheus.